Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. É com grande satisfação que mais um dia nós estamos aqui para declarar a bênção do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que a bênção do nosso Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance, esteja contigo em nome de Jesus, porque vale a pena refletir sobre a morte e ressurreição de Jesus e o poder que Ele nos deu através da oração para, se possível, ressuscitar os mortos, curar os enfermos e salvar, resgatar as vidas que estão se perdendo. Então vale a pena lembrar que Deus é Senhor de tudo e que tudo está sob o domínio de Deus, mas existe algo que Ele deu a nós, que é necessário que nós tomamos posse, que é o seguir, crer na sua palavra, e assim o Senhor que está sobre a sua palavra faz cumprir através de nós. Então, desde já, quero pedir a você que compartilhe, deixe o seu like, se inscreva neste canal para que através dessa atitude nós possamos alcançar mais pessoas e que vidas venham ser impactadas pela palavra do nosso Deus. Portanto, faça isso para que o nome de Cristo seja propagado mais ainda, porque pessoas precisam ser libertas, precisam ouvir a mensagem da cruz que salva, liberta, cura, transforma e assim une a pessoa a Deus. Amém? Então faça isso, você estará fazendo um trabalho ao Senhor e certamente Ele vai te honrar. Tá bom, querido? Então é isso, estamos aí para trazer mais uma palavra ao seu coração para que você seja abençoado em nome de Jesus. E se já for abençoado, vai continuar sendo mais ainda abençoado em nome de Jesus. Portanto, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Certamente Deus tem bênção para você. Pois bem, amados, quero compartilhar com você uma palavra no qual temos por título o poder da oração. Amém? Quero compartilhar esses versículos com você para que juntos nós possamos adentrar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Mateus 21, 22, primeiro versículo, que nos diz assim: E tudo o que pedirdes em meu nome, voltando, Mateus 21, 22, E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberei. Então está esse versículo aí poderoso. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E você também encontra uma referência em João 14, versículo 13. Então olha o poder da oração. Se eu oro, creio no que eu estou orando, a Bíblia está afirmando que eu receberei. E ele não tira, ele diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o receberei. Tudo, ele disse tudo. Então o que nós entendemos? Que está em nossa mão adquirir as coisas de Deus. Porque quando eu oro, crendo que Deus é poderoso para realizar o que está sendo pedido, então eu recebo a resposta da minha oração que faço a Deus. Então está claro aí no versículo de Mateus 21, 22. Porque depende da fé, depende de eu crer, depende de eu depositar completamente o meu coração, a minha intenção, a intensidade do que eu creio, depende da fé que eu tenho em Deus. Então, quando eu oro, eu recebo a resposta da oração que estou fazendo a Deus. Porque Deus, queridos, não deve nada a ninguém.
Ah, mas quanto tempo que eu estou na igreja e que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Porque tudo depende da fé. Glória a Deus. Tem coisas que eu vou receber por atos meus que eu estou fazendo na presença de Deus, mas tudo depende da fé. E tem coisas que o próprio Deus fará por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu sou humano, limitado, mas o Senhor nos deu as ferramentas necessárias para nós alcançarmos o coração de Deus e recebermos as promessas que nele são sim. E se nós temos a promessa de Deus, nenhuma promessa de Deus, ela é uma promessa mentirosa. Não. Toda promessa que vem da parte de Deus tem nele o sim. Louvado seja Deus. Então, agora o que compete a mim? Crer de todo o coração. Então, se fará o que eu estou pedindo, se fará o que eu estou orando. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é fiel e poderoso para cumprir com toda a palavra. Porque o Senhor é maravilhoso para derramar em nós poder. Glória a Deus. Olha o que diz em Mateus 8:2. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Olha aqui, maravilha, olha que forma de receber a resposta da oração. Glória a Deus. Ter fé, clamar ao Deus que é ontem, é hoje e eternamente, e Ele o fará. E o que aconteceu com aquele leproso? Olha a forma que ele chega a Deus. Veio a mim, veio um leproso e o adorou. Adorou quem? Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus imediatamente atende ao pedido. Quero ser limpo agora. Aleluia. Então Jesus purificou aquele homem da lepra. Olha o poder da oração. Olha o poder da fé. Aleluia. Então tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. É palavra de Jesus. Tudo o que nós pedirmos na oração, e se nós cremos na oração que estamos fazendo, então o Senhor está dizendo que nós receberemos o pedido. Aleluia. Depende da fé. Aleluia. Façamos como aquele leproso que veio e adorou ao Senhor, dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. Aleluia. E Jesus imediatamente, irmão, vendo a fé daquele homem, o curou, o libertou daquela lepra. Jesus é maravilhoso. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração que fazemos mediante o Senhor. Em João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha aí, olha o condicional para nós. Se permanecerdes em mim. Aleluia. É Jesus dizendo. Nós lemos ali no primeiro versículo de Mateus 21, 22, sobre o poder da oração. E Jesus dizendo que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, o receberemos. E em João 15, 7, Jesus dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ilimitado é o poder da oração para quem está em Cristo. Não tem limite. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. E o Senhor faz uma coisa nova para nós.
Então este é o poder da oração. Ele não tem limites para aqueles que estão em Cristo. Jesus dizendo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, irmão. Não tem limite o poder que há na oração. Então devemos crer. Temos recebido do Senhor promessas e as suas promessas são poderosas em Deus. E as suas promessas se cumprem. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. E olha o que diz em Lucas 7:7. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dizer, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Olha aí. Olha que maravilha, como Jesus se maravilhou quando encontrou aquele homem e disse essas palavras para o Senhor Jesus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aquele moço creu, reconhecendo que a sua casa era impura, era um homem pecador. Senhor, não sou digno, por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Isso era o homem dizendo. Aleluia. Dizer, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Que maravilha. Jesus se alegrou. Então, à distância, Jesus ordenara apenas uma palavra. Vai. Porque Jesus encontrou fé naquele homem, naquele senhor, naquele moço que estava enfermo. E Jesus realizou a cura à distância. Apenas determinou a palavra porque encontrou fé no pedido daquele homem para curar o seu moço ali. E ele recebeu a vitória. Então, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Então, Jesus, ele diz para nós que não há limite no poder que há na oração. Se nós cremos no que oramos e no que pedimos, então será feito, como foi a cura que ele fez à distância para aquele moço, conforme está registrado em Lucas 7:7. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Aleluia. Aquele senhor tinha um empregado ali, que estava enfermo. Ele mandou mensageiros até Jesus para que o socorresse, porque ele não se julgava digno de ter com Jesus. Olha que humildade, reconhecendo sua condição de pecador, e fez um pedido. Dizer, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Olha, tamanha fé que havia no coração e na vida daquele homem. Então Jesus ordenou a bênção, e aquele moço foi curado à distância. Glória a Deus. Este é o poder da oração e o poder da fé. Aleluia. Porque não depende apenas de nós, mas depende da fé que temos. Se nós oramos crendo, a fé, ela é poderosa para mover montanhas, para abrir covas, para fechar covas, para ressuscitar o morto, para curar o leproso, para destronar Satanás e as suas obras malignas, para nos conceder a vitória que nós desejamos e pedimos diante do nosso Senhor. Aleluia! Temos mais um versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 26. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Glória a Deus. E é interessante notarmos que Paulo e Silas louvavam, cantavam a Deus. E podemos aqui entender que, junto com louvor e oração, esse poder, esta oração é mais eficaz, acompanhada de louvor, acompanhada de intercessão,
Então essa oração ela tem mais eficácia. Louvemos a Deus sempre, em todo o tempo, porque perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam hinos a Deus. Então, a oração ela é mais eficaz quando acompanhado com louvor, porque Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam a Deus. Cantavam hinos a Deus, e louvavam a Deus, e oravam. Então, de repente, diz a Bíblia, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas, foram soltos os grilhões de todos. Olha o poder da oração. E a oração com louvor, olha que maravilha, quando a gente está orando como Paulo e Silas, que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então eles estavam orando e cantando. Olha o que se tornou aqueles louvores e aquela oração. Aí sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Olha, irmão, o poder da fé, o poder da oração, o poder do louvor, porque diz a Bíblia que o Senhor habita no meio dos louvores. E a oração, irmão, quando a gente ora crendo, como nós lemos em Mateus 21, 22, tudo que nós pedimos na oração crendo, receberemos. E Paulo e Silas estavam ali presos, cantavam hinos a Deus e oravam. E de repente veio um terremoto tão grande que acabou sendo solto todos os grilhões e acabou abrindo-se todas as portas da prisão e todos foram soltos. Glória a Deus, que maravilha! Porque a eficácia da oração misturada com o louvor causa terremoto. Louvado seja Deus, podemos dizer assim, causa terremoto. Então, os grilhões se quebraram, as portas se abriram de todos, foram quebrados os grilhões. Soltos os grilhões de todos, abriram-se todas as portas, foram soltos os grilhões de todos, as cadeias quebraram, se abriram, porque Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam hinos a Deus e oravam. Olha o que causa, irmão, olha o poder da oração, olha o poder da fé. Vale ou não vale a pena ter fé? Vale ou não vale a pena louvar a Deus? Vale ou não vale a pena orar ao Senhor? Vale a pena, queridos. Vale a pena, porque as portas se abrem. As cadeias, as prisões se arrebentam. Se for preciso, Deus faz sim um terremoto para socorrer os seus. Glória a Deus. Então vale a pena estarmos como Paulo e Silas, orando e cantando hinos a Deus. E Deus certamente, como nos conhece, fará vir um grande terremoto. As cadeias vão se abrir, as correntes que nos prendem vão se quebrar. E Deus nos dará a vitória, porque Ele é o Senhor. E Ele tem prazer em nos abençoar. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16, 26. De repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Glória a Deus. Quer mover a mão de Deus? Tenha fé, ore, cante, adore a Deus e Deus fará, irmão, porque Ele é fiel. Em nenhum tempo da existência do mundo Deus deixou de agir. Deus sempre usou vasos de barro, sempre usou pessoas para fazer obras, para fazer maravilhas, porque Ele é o Senhor. Se fizermos como fez Paulo e Silas, que perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros
presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Aleluia! Que maravilha é poder entender isso, que a oração, há poder na oração. Quando nós oramos crendo, aí entra em ação a fé, porque depende da fé. Aleluia! Então Deus vem e faz um ribuliço, irmão. Por causa da tua oração, Deus abre portas, cadeias, fecha a sepultura, ressuscita o morto, dá vida para quem está sucumbindo, porque Deus é fiel. E Deus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo. E se beber alguma coisa mortífera, garante o Senhor que não nos fará dano algum. Está escrito na sua palavra. Lucas 10, versículo 19. O Senhor é poderoso, querido, e nos garante a vitória para a glória do nome dele. Em Tiago 5, versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia. Esta foi uma manifestação da vida de Elias perante o Senhor. Glória a Deus. Porque Deus é fiel e poderoso para nos dar vitória. Ele, irmão, é o Senhor, Criador do céu e da terra, e nos garante a vitória. Porque não existe nada que possa impedir o agir de Deus. E Elias tinha convicção do que ele estava orando perante o Senhor, o que ele estava pedindo. Porque ele orou a Deus que os céus se cerrassem, que não chovessem. E por 3 anos e meio, diz a Bíblia, não caiu uma gota d'água na terra. Olha o poder da oração, quando a gente ora e crê naquilo que está orando. Conforme li em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Olha a oração de Elias. Aleluia. Tiago 5,18 resista. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago ali, refletindo sobre a vida de Elias, quando Elias havia orado ao Senhor, pedindo que não chovesse na terra. E o céu se cerrou, diz a Bíblia. Porque Deus atenta, irmão, para a oração do fiel, para a oração daquele que crê. Deus escuta, está atento a tudo que nós fazemos. Porque diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão sobre a terra. O Senhor está a contemplar tudo o que acontece na terra. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido na terra dos viventes perante o Senhor. E Ele nos afirma que todas as coisas estão descobertas perante Ele, perante Deus. Porque uma palavra resiste a que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então, irmão, nada passa desapercebido perante o nosso Senhor. E aqui está um manifesto da vida de Elias. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, quando Elias, depois de 3 anos e meio, querido, volta a orar a Deus, pedindo que o Senhor agora regue a terra com chuva, o Senhor então observa o pedido de Elias, e agora o meu servo está pedindo para que o céu se abra, para que eu mande chuva. O Senhor atende a oração de Elias e manda a chuva novamente para a terra. E a terra volta a produzir o seu fruto. Louvado seja Deus. É isso que Deus espera de mim, espera de você, querido. Que o nosso fruto apareça, o fruto da nossa oração. Porque quando nós oramos crendo, Deus atenta para a nossa oração. Por isso ele afirma em Mateus 22, 21, que tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis.
E Elias era como nós, era um ser humano, limitado também como nós. Sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, tinha família para cuidar, provavelmente. Era como nós. Mas o que ele tinha de diferente de alguns de nós é que a fé dele estava ativada, era uma fé viva que ele tinha em Deus. Ele orou pedindo que não chovesse. Por 3 anos e meio não caiu uma gota d'água na terra. Não choveu. Porque Deus honra aos que a Ele honram. Louvado seja Deus. Deus ouve aqueles que ouvem a Deus. E Deus responde a oração daqueles que têm comunhão com Ele e têm fé para crer que o milagre acontece. Tem fé que quando ora, Deus é Deus fiel que ouve e que responde à oração. Elias tinha todas essas qualidades. Orava e cria e Deus realizava o que Elias pedia. Quando ele orou para que não chovesse, por 3 anos e meio, não choveu. Só voltou a chover, porque Elias voltou à presença de Deus, pedindo agora que derramasse chuva sobre a terra. Irmão, enquanto Elias não voltou à presença de Deus para pedir que agora ouvisse ele novamente e mandasse chuva, certamente o céu estava cerrado, até agora. Porque quem pediu foi um homem que tinha compromisso com a verdade, um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que cria em Deus. E Deus ouviu a sua oração, cerrando assim os céus. E se Elias não volta, por exemplo, na presença de Deus, na presença do Senhor, para pedir que agora mandasse chuva, certamente não teria caído chuva. Elias volta novamente agora à presença de Deus, depois de 3 anos e meio, e pede ao Senhor que derrame a chuva sobre a terra. E Deus abriu os céus e mandou chuva sobre a terra. E orou outra vez e o céu deu chuva. E a terra produziu o seu fruto. Aleluia! É isso que Deus espera de nós, irmão. Que nós tenhamos frutos da nossa oração. Que nós venhamos crer naquilo que oramos, naquilo que pedimos. Que tenhamos fé. E a nossa fé vai produzir o fruto esperado. Porque Deus é Deus. Ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para se arrepender, diz Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus, diz a palavra dele, não torna para ele vazia. Antes fará o que agrada ao Senhor e prosperará naquilo a que foi enviado. Glória a Deus. Então oremos a Deus, tenhamos confiança plena no Senhor, guardemos a sua palavra em nosso coração, porque é uma garantia da parte de Deus. Ele nos garante: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! São palavras do Senhor. Façamos como fez Elias. Oremos a Deus crendo, com confiança. Cheguemos à presença de Deus com confiança. E assim o Senhor atenta para a nossa oração. Creia que o Senhor está contigo, porque a garantia de que Ele está com você, querido, é que você guarda a palavra dele. Se você guarda a palavra de Deus, então não tenha dúvida, o Senhor está contigo. Aleluia! E ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia! Elias tinha convicção de que guardava a palavra de Deus. Por isso ele orou. Os céus cerraram, as portas
não choveu durante 3 anos e meio. E Elias cria que Deus era com ele, e ele volta a orar, pedindo ao Senhor, e orou outra vez, e o céu deu chuva. Elias tinha convicção de que guardava a palavra de Deus, por isso ele foi à presença de Deus, orou, e os céus se abriram, e deu chuva sobre a terra, e produziu o seu fruto. Que a nossa oração tenha fruto, que a nossa oração seja respondida, porque nós guardamos a palavra de Deus, estamos em Cristo e Ele está em nós. Então a nossa oração será ouvida, a nossa oração é ouvida. Creia, busque ao Senhor, faça oração a Ele, louve ao Senhor, e certamente, se for preciso, Deus mandará um terremoto, mas as cadeias se abrem, as portas se abrem, e nós continuaremos adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Que Deus te abençoe, irmão. Eu declaro a bênção do Senhor na tua vida, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus. Fique com a bênção, fique na paz e na graça do Senhor. Creia e receba em nome de Jesus.